Boa tarde, gente. Hoje nós vamos fazer a correção comentada das últimas aulas, ou seja, da aula número 42 e 43. Por que eu vou fazer a correção comentada? Primeiro, porque eu estou com muita saudade de vocês, né? O tempo está passando, a pandemia não acaba, vira e mexe aparece uma nova variante, e a gente vai ficando distante, a gente tem que ter uma proximidade. E segundo, porque comentando vocês entendem melhor a matéria. Infelizmente, eu não consigo fazer isso em todas as aulas, mas sempre que eu posso, eu faço. Antes de começar, eu quero parabenizar cada um de vocês pelo Dia do Estudante. É um dia muito importante para vocês, né? O Dia do Estudante, né? Estudar é a melhor coisa que a gente pode fazer na nossa vida. A gente leva isso para sempre. Ninguém pode roubar de nós o nosso conhecimento. Então, apesar da distância, apesar da pandemia, dediquem-se aos estudos. Eu estou às ordens sempre que vocês precisarem, ok? Então, vamos continuar a nossa aula e eu vou começar a correção das atividades. Bom, gente, nós vamos começar a correção pela aula número 42. Foi a aula dada na primeira semana passada, né? Segunda-feira, quando nós voltamos das férias, né? Nós tivemos aí um recesso de 3 semanas. E aí, eu dei início a uma matéria nova. A matéria é regionalização do Brasil. Na verdade, assim, eu pulei, entre aspas, alguns capítulos do livro para a gente entrar em regionalização. Essa matéria é a mais importante do 7º ano e nós não podíamos passar sem ver a matéria, ok? Então, vamos à correção. Primeiro, eu expliquei para vocês sobre regionalização, enviei um texto e enviei também um vídeo, como sempre eu faço. Esse vídeo foi feito por uma amiga minha, ela mora em São Paulo e ela me cedeu os vídeos para passar para vocês, está lá no canal dela. Depois, vocês teriam que ler um texto para entender o que era regionalização, formação de regiões, compreender, né, qual a importância da regionalização e daí a gente fazer as atividades. Então, eu vou ler o texto rapidíssimo com vocês. Frequentemente, ouvimos falar de uma região ou outra do espaço, mas o que isso significa? Por que será que as pessoas dividem o espaço em regiões? Afinal, o que é regionalizar? Bom, regionalizar é dividir ou classificar o espaço geográfico a partir de critérios específicos. Assim sendo, eu posso classificar qualquer porção do espaço em várias áreas, conforme uma característica que eu tenha escolhido antes, previamente. Se pensarmos bem, as regiões não existem de fato no espaço. Elas são criações realizadas para organizarmos, desculpem, e estudarmos as características que marcam as sociedades e os lugares onde elas vivem. Então, regionalizar é organizar o mundo e os diferentes locais em que vivemos. Exemplo, vou regionalizar uma área da minha casa. Para isso, eu vou escolher o critério da minha regionalização, que será os locais onde eu posso brincar. Dessa forma, a região que envolve os locais onde eu posso brincar abrange o meu quarto, a sala, a varanda e o quintal. Já outra região, que é as dos lugares onde eu não posso brincar, envolve o banheiro, o quarto dos meus pais e a cozinha. Então, a gente pode regionalizar diferentes espaços, né? De acordo com a nossa necessidade. No caso aí, eu dei um exemplo de como podemos regionalizar a nossa casa. Por que eu dei o exemplo da casa? Porque é onde vocês estão passando a maior parte do tempo de vocês. Mas se nós estivéssemos, por exemplo, na escola, eu também poderia dar o exemplo da regionalização da escola, né? Então, vocês têm lá uma área de 1º ao 5º e outra de 6º ao 9º, sendo que a área do ensino fundamental 2, ou 6º ao 9º, é dividida em regiões, né, com características semelhantes. Então, todos os alunos de 6º ano numa sala só, de 7º em outra, e assim sucessivamente. Do 1º ao 5º acontece a mesma coisa. Nós temos também a região para fazer a refeição, que é o refeitório, né? Temos a região de lazer, que é a parte de fora da escola. Então, olha só, regionalizar é isso. A gente parte da nossa realidade para chegar no país. O Brasil é um país de dimensões continentais, e por que é importante regionalizar o nosso país e o mundo?
porque senão, imagina como que eu daria uma aula de geografia para vocês. Bom, hoje a gente vai falar do mundo. O mundo possui 6 grandes massas de terra, mas essas massas não teriam nome, são os continentes. Então ficaria muito difícil, não ficaria? Então, regionalizar é para facilitar o nosso dia a dia e a nossa compreensão do espaço também, ok? Eu não vou me estender muito, gente, senão a aula fica grande e cansativa. Primeira pergunta: explique o que significa regionalizar. Então, eu já respondi para vocês, mas o texto aqui em cima também tem. Ó, é dividir ou classificar o espaço geográfico a partir de critérios específicos. Sendo assim, eu posso classificar qualquer porção do espaço em várias áreas, conforme uma característica que eu tenha escolhido antes. Essa aqui é a resposta. Então, esse trecho do texto responde à questão número 1, ok? Depois eu venho aqui e vou selecionando e colocando de vermelho para vocês, para ficar mais fácil. Depois, segunda pergunta. Quais são os critérios que podemos utilizar para regionalizar um determinado espaço? Então, olha só, se vocês observarem bem, esses critérios estão no vídeo que a Thaís fez e estão também aqui na pergunta número 3. Então, existem 3 critérios de regionalização. A gente pode usar o critério físico, o natural e o socioeconômico. Isso, gente, no caso de geografia, tá? Na casa da gente, a gente pode usar vários critérios. Área de lazer, área de refeição, área de higiene pessoal, né? Área de dormitórios e assim por diante, né? Mas aqui em geografia, os critérios são esses: físico, natural e socioeconômico. Aí depois, eu pedi para que vocês citassem para mim um exemplo de regionalização para cada um desses critérios. A Thaís também explicou isso no vídeo. Então, um exemplo de regionalização de critério físico é a divisão do mundo em continentes. É um dos exemplos que ela dá, tá bom? Então, nós temos aí 6 grandes massas continentais, né? Então, nós temos a Europa, a África, a Ásia, a Oceania e a Antártida. Na verdade, são 5 massas continentais, me perdoe. E a América, 6 massas continentais. Gente, quase que eu esqueci do nosso continente. 1000 perdões, por favor. Além da divisão do mundo em continente, a gente pode pegar, por exemplo, o continente americano e dividir em América do Norte e América do Sul, ou em América do Norte, Central e do Sul, América anglo-saxônica e América Latina. É um critério físico. A gente pode pegar o mapa do Brasil e dividir em 27 estados diferentes, né? No caso, 26 estados mais Brasília, que é o Distrito Federal. Então, isso é um exemplo de divisão do mundo, divisão física. Eu vou colocar só esse exemplo aqui para vocês. Natural. O que é natural? Quando eu falo em critério natural, eu posso dividir de acordo com o clima, com a vegetação, com o relevo, hidrografia e assim por diante. Então, eu pego todas as características naturais, né? E divido o continente de acordo com elas. Então, eu pego, por exemplo, o mapa do Brasil, né? Esquece o continente, vamos para o Brasil, que é o nosso país. Regiões de clima de altitude, tropical de altitude. Vou lá e pinto no mapa todas as regiões de clima tropical de altitude de uma mesma cor. Vegetação, região de vegetação de cerrado. Eu escolho o mapa e vou, né, assinalar nele cada tipo de vegetação. E assim por diante também. Então, esses são o exemplo de critério natural. Socioeconômico, social e econômico, né? Já fala em dinheiro, em desenvolvimento, a gente pode colocar países ricos e países pobres, por exemplo. Países do norte e do sul também encaixa.
e aí vai. Aí a gente vai ver os critérios socioeconômicos. Tem países de primeiro, segundo, terceiro mundo, né? Então, a gente vai encontrar N mapas aí divididos de acordo com esse critério. Isso aí também mais para o 8º ano. No 6º ano, a gente já divide, trabalha mais, foca mais na regionalização do Brasil. Depois, qual é a importância de se regionalizar um determinado espaço? Por que é importante que eu regionalize determinado espaço? Vamos lá. Qual é a importância de se regionalizar um determinado espaço? Então, a resposta é essa aqui, ó. A gente regionaliza um determinado espaço para auxiliar no planejamento e na administração dos territórios. Imagina o presidente do Brasil ter que governar o Brasil se não houvesse a divisão em estados, se ele não tivesse a ajuda dos governadores. Seria muito mais difícil do que já é, né? Porque governar um país não é fácil. Então, a gente tem que facilitar ao máximo esse tipo de trabalho. Então, fica muito mais fácil regionalizar dessa forma. Imagina, por exemplo, regionalizar, um governador administrar Minas Gerais sem ter a ajuda dos prefeitos, porque não existiriam as cidades. Seria complicadíssimo. Minas é um estado muito grande. Então, é muito importante dividir em regiões para facilitar o estudo, no caso da minha matéria, geografia, para a gente, para os administradores, né, para os governantes, também fica muito mais fácil administrar, né, e organizar. A gente vê em pequenas partes cada característica de cada região. Então, aqui está a resposta da número 4. Agora, nós vamos corrigir a aula de número 43. Foi uma continuação do assunto. Eu enviei mais uma vez um vídeo da mesma professora, que é a professora Thais, minha amiga, e a partir do vídeo dela, vocês responderiam as atividades. Perdão. Eu fiz questão também de mandar para vocês um mapa à parte. Esse mapa aqui, ó. Tá vendo? O estudo regionalizado. Então, existem 3 formas de regionalizar o Brasil. Primeiro, divisão de um grande espaço. Regionalização é a divisão de um grande espaço territorial com critérios previamente estabelecidos. Então, eu vou estabelecer o critério. Eu quero uma divisão física. Então, o que eu vou fazer? Vou dividir em estados, né? Em regiões. Eu quero uma divisão natural. Eu posso escolher o tipo de clima, o tipo de vegetação, o tipo de relevo e assim por diante. Ah, não, eu quero uma divisão socioeconômica. Quais são os estados mais ricos, os mais pobres, os medianos, as regiões mais desenvolvidas, menos desenvolvidas. Então, a gente vai estabelecer o critério e em áreas menores a gente divide e passa a chamar cada área de região, beleza? Então, são critérios pré-estabelecidos. Eu vou agrupar características semelhantes em uma mesma região, mas essas características têm que ser diferentes das características da outra região. Não sei se eu consegui me fazer entender, espero que tenha conseguido. Então, existem 3 formas de regionalizar o Brasil. A mais comum é essa aqui, feita pelo IBGE. IBGE significa Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. É um órgão importantíssimo do governo federal, que ajuda muito na administração do nosso país. Posso dividir em grandes complexos regionais ou regiões geoeconômicas. Essa divisão aqui, ó, onde eu divido o país em 3 partes. Ela foi feita pelo Pedro Pinchas Geiger. Então, ele divide o Brasil em Amazônia, região Nordeste, então, Amazônia, esse trechinho aqui, Nordeste, essa área verde, e região Centro-Sul. Observando aqui que ele pega, por exemplo, a mesma característica que tem num estado e outro e agrupa. Olha aqui, esse pedacinho aqui todo é Minas Gerais, tá vendo? Mas o norte de Minas, ele acha que se parece mais com a região Nordeste. Então, o que ele faz? Ele coloca o norte de Minas pertencendo à região Nordeste. E ele divide outros estados também. Mais para frente, a gente vai ver isso com calma.
E aqui nós temos a divisão de acordo com o professor Milton Santos. De acordo com ele, a gente tem 4 Brasis, tá vendo? Então, aqui na região verde, a Amazônia, aqui o Nordeste, aqui a região Centro-Oeste e aqui uma região chamada de região concentrada. Qual que foi o critério utilizado por ele? O critério técnico, científico e informacional. Qual que foi o critério utilizado, desculpa, pelo Pedro Pinchas Geiger? A formação histórica do país. E no IBGE, eles levam em conta as características e os aspectos naturais. Então, vamos à atividade. Exercício número 1. Quais fatores levaram à necessidade de se regionalizar o Brasil? Então, vamos à resposta. Bom, gente, vocês vão ver aqui no meu computador que eu já tenho a resposta previamente. Eu fiz para agilizar a correção, tá? Então, eu vou só copiar e colar para vocês. Eu não vou ficar parando o vídeo, não, porque senão vai ficando ruim a aula. Então, vamos à resposta. Aí fica fácil, né, professora? Só copiar e colar. Posso falar que vocês estão pensando isso. GCC no caderno também, né, gente? Se bem que já facilitou muito a vida de vocês, né, com o celular. Isso aqui é a primeira resposta. Então, a resposta é a seguinte: devido à sua extensão territorial, à grande diversidade natural e à grande variedade cultural do nosso país. Então, vamos falar da extensão territorial do Brasil. O Brasil, ele possui uma grande extensão territorial, né? Então, nós temos o tamanho de um continente. Se comparar o Brasil ao continente europeu, por exemplo, nós somos pouco menores. Então, se o primeiro critério para caracterizar um continente fosse extensão territorial, o Brasil seria um continente, vamos dizer assim. Um país tão grande assim teria que realmente ser regionalizado para facilitar o estudo, para facilitar a governabilidade, né? E aí por diante. Grande diversidade natural. Bom, se nós somos um país com grande extensão territorial, lógico que a gente também vai ter uma grande diversidade natural. Então, nós temos vários tipos de biomas, vegetação, clima, relevo e assim por diante. Então, se eu consigo regionalizar, facilita o meu estudo, né? Facilita o estudo desse país. E a grande variedade cultural do povo brasileiro. Vocês também estudaram isso comigo. Então, nós somos fruto da miscigenação do europeu, do índio e do africano. Engasguei, né, gente? Então, olha só, essa grande diversidade, essa grande variedade cultural, né, ela tem que ser levada em conta, né? O povo mineiro tem um sotaque, as pessoas que moram no sul têm outra. Na Amazônia, a gente sabe que a cultura é totalmente diferente da cultura, por exemplo, da região sudeste. O Nordeste também tem várias características específicas, então, para facilitar o estudo disso aí. Olha como que eu cito o nome de região o tempo inteiro na explicação para vocês, tá vendo? Agora, o que que significa a sigla IBGE? Eu já expliquei também. É Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Cite a sua função e o ano de criação. Então, vamos lá na colinha que eu fiz. Ele foi criado em 1936. Com a função de ser um órgão provedor de dados e informações do país. É para isso que é tão importante o censo, né? De acordo com o censo, como que está a vida da população brasileira, né? O que que precisa, por exemplo, em Ressaquinha para melhorar a cidade? Eu acho que precisa muito de lazer, né? Principalmente para os jovens. Se eu tenho muitos jovens, né, a partir do censo, eu descobri que em Ressaquinha tem uma grande população de pessoas que vai de 19
há 45 anos, eu preciso de gerar emprego para essa população. Ah, não, a população de Ressaquinha é muito idosa, eu descobri pelo censo realizado pelo IBGE. Então, eu tenho que investir na prevenção, em vacinas, em atividades para terceira idade, né? Ah, não, a maioria da população é abaixo de 15 anos, grande parte da população. Então, tem que investir em creche, em escolas, em Fundamental 1 e 2, e assim por diante. Então, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística tem essa função, ele provém os dados, né, ele informa os dados para os governantes administrarem o nosso país, tá bom? Aí a Thais, ela explica 3 formas práticas lá no vídeo de utilização dos dados do IBGE. Então, vamos lá. Então, olha só, 3 exemplos práticos. Analisar a concentração de renda. Aonde está concentrado o nosso dinheiro, em qual região, na mão de quem, do empresário, do trabalhador, né? Nunca do trabalhador, né, gente? E assim por diante. Diferença econômica entre os estados e as regiões. Onde estão os estados mais ricos, mais pobres? Por exemplo, a região mais pobre do Brasil ainda é a região Nordeste, que foi por onde começou a nossa colonização. A região mais rica, né, mais industrializada, é a região Sudeste do Brasil. Né? A região Norte, qual que é a característica econômica dela? Ela vive do extrativismo vegetal, né? A região Centro-Oeste, a região é o polo político do nosso país, é o centro político. Então, olha só como que o IBGE consegue angariar essas informações e passar para o governo e para o povo. Ele consegue também, a partir, né, dos dados que ele colhe no censo, achar onde que precisa de serviço básico, como posto de saúde, escola, creche. Eu acabei de dar esse tipo de exemplo para vocês também. Agora, a última pergunta está muito fácil. Quais são as formas de regionalização do nosso país? Tem um mapa aqui embaixo, né? Se você tiver um pouquinho de maldade, você já copia do mapa, tá bom? Então, era só observar o mapa e copiar. Então, existem 3 formas de regionalização. São elas: a divisão oficial do IBGE, colar aqui, as regiões geoeconômicas e os 4 Brasis, que eu também já expliquei cada uma delas para vocês. Então, aí, as 2 aulas estão corrigidas. Vocês vão proceder da mesma forma de sempre, corrigir no caderno, mas corrijam mesmo, não brinquem de corrigir. Vocês estão aprendendo a partir do momento que vocês corrigem essas atividades, tá bom? E assim, a gente vai voltar presencial, não esqueçam disso. Ah, professora, se eu não voltar esse ano, volto o ano que vem. E aí eu vou precisar de saber essa matéria para dar continuidade aos meus estudos, tá bom? Então não adianta só fingir que está fazendo atividade, não, porque eu sei quem faz e quem não faz. Visto, eu dou para todo mundo, mas quem está realmente aprendendo é aquele aluno que faz, que corrige e que tira dúvida. Então, corrijam realmente as atividades de vocês. Eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou parar a tela aqui um minutinho para vocês e eu vou parar a outra tela também da correção, tá bom? Então, eu vou contar de 1 a 5 aqui, deixar paradinho, porque se você quiser fazer um print da tela para corrigir direitinho depois no caderno, fica mais fácil, ok? Agora, nós vamos ao print da outra correção, da aula 42. Aqui também, se vocês quiserem fazer um print para corrigir no caderno com mais calma, pode. Mas lembrando que não deve deixar de assistir o vídeo de correção das aulas, ok? Proceda da mesma forma, acertou, se é de certo, errou, dá um risco e corrige para depois me mandar, tá bom? É só para você saber que você errou. Tenham uma ótima tarde. Mais uma vez, meus parabéns para cada um de vocês. Fiquem com Deus, se cuidem. Em breve estaremos juntos, se Deus quiser e Ele quer.